Saber o que a Bíblia Sagrada fala sobre o anticristo, embora muitas vezes esse tema cause medo em alguns, e para isso é fundamental nos atentarmos para o que as Sagradas Escrituras dizem sobre a sua vinda e a importância de nós permanecermos firmes na fé para que não sejamos enganados por falta de conhecimento da verdade. O termo anticristo aparece principalmente nas cartas escritas pelo apóstolo João e refere-se a alguém que se opõe a Cristo. O prefixo anti pode significar tanto contra quanto no lugar de. E desta forma, o anticristo não é apenas um adversário de Cristo, mas também um impostor que tentará ocupar o seu lugar. A palavra de Deus nos adverte que muitos anticristos já vieram, revelando que o espírito do anticristo já está presente no mundo e isso é altamente perceptível em nossos dias, quando nós lemos, ouvimos e vemos as ações desses enganadores que negam a identidade e até a existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua segunda carta escrita aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo descreve esse homem da iniquidade que se opõe a tudo que é chamado Deus e se exalta acima de tudo que é objeto de culto, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Diz assim, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo é descrito como uma figura carismática que se utiliza do engano e que virá oferecendo soluções e promessas aparentemente boas, mas que na verdade tem o objetivo de nos desviar da verdade de Deus e não se contentará apenas em enganar, se possível, os eleitos de Deus, mas ele também irá perseguir os seguidores de Cristo. Ele buscará a adoração, tentará se colocar no lugar de Deus, proclamando-se Deus em uma clara afronta ao senhorio de Cristo. Por isso, a palavra de Deus nos chama a atenção para a necessidade de discernir os espíritos e nos instruirmos para não crermos em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. E isso implica em termos um compromisso de estar em oração e em estudo da palavra para que possamos identificar e reconhecer o que é verdade, o que vem de Deus e o que não tem parte com Ele. Estar fundamentado na Bíblia Sagrada é a melhor proteção para o engano, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A nossa preparação para esse tempo que virá passa pelo fortalecimento da nossa relação com Deus, pois nós precisamos estar firmes na nossa fé, praticando a oração, a leitura bíblica e a comunhão com aqueles que professam da mesma fé que nós, porque a unidade entre os cristãos é fundamental, porque nesses dias maus precisaremos do encorajamento e da força uns dos outros. No livro de Mateus, o Senhor Jesus nos exorta a vigiar e a orar, porque a vigilância é uma parte essencial da vida cristã. E o povo de Deus precisa estar ciente dos enganos e das armadilhas que estão à sua volta, mas também saber que Deus está no controle de todas as coisas e que, como está escrito em Apocalipse 17, 14, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham
com Ele. A nossa vitória é certa, porque estamos com o Cordeiro e Ele vencerá. E que esta verdade lhe ajude a ter uma semana de grandes vitórias e manifestações da glória daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz.